passado, enquanto a gente não volta com diáspora lá no Quintino Cunha, a gente está fazendo o estudo bíblico indutivo. É justamente um meio para a gente incentivar e encorajar os irmãos a aprender a estudar a Bíblia. E sábado passado, né, a gente se reúne lá no Quintino Cunha, na Rua Rosa Sampaio, 2265. Aconteceu que, terminando lá, eu ia buscar minha esposa lá na Jurema, quando o carro pegou e deu prego, né? Quando o carro deu prego numa subida, e aí ainda bem que eu estava lá perto, eu cheguei e convoquei o meu reboque lá, o pessoal que estava lá no estudo bíblico indutivo. O reboque chegou lá, ainda estou devendo 2 pizzas para eles, e por conta disso, né, que no domingo de manhã eu tive que ir lá com o mecânico, que era o único dia que era o único horário que o mecânico tinha, e por conta disso não deu para estar aqui com vocês, mas eu acompanhei a palavra lá pelo YouTube do reverendo, né, o Alisson. Então, fui edificado, mas eu queria muito estar aqui presente para compartilhar, para ter essa comunhão aqui com vocês. Enfim, vamos abrir, né? Vamos dar prosseguimento ao Evangelho de Marcos, capítulo 9. E hoje o que a gente vai ler é o verso 38 até o 41. Marcos, capítulo 9, verso 38 até o 41. A gente ainda vai estudar muito durante esse ano aí, Marcos. Agora que a gente está no capítulo 9. Todos encontraram? Amém? Vem falando assim a palavra de Deus. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui nós nos encontramos para te agradecer, para te render graças e para aprender ainda mais as verdades que estão gravadas na tua palavra. Portanto, nos exorta, nos dá ânimo, nos faz ter esse entendimento segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, aqueça o nosso coração com essas verdades, que nós venhamos não somente saber, mas que nós venhamos colocar em prática, para que nós venhamos aplicar no dia a dia, no nosso cotidiano. Em nome de Jesus Cristo, faça a tua vontade. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Uma breve recapitulação, né? A gente já está aqui no capítulo pela primeira vez, que estão nos visitando, ou aqueles que já estão acompanhando para relembrar. A gente está no capítulo 9, mas é interessante que a gente se encontra aqui na segunda predição de Jesus Cristo. A primeira predição é aonde? Ele tem uma reviravolta no Evangelho de Marcos, que a gente fala, que lá no capítulo 1 até o capítulo 8, ele vai falando sobre a identidade dele. Quem é Jesus Cristo? E aí ele vem em vários milagres. No capítulo 8, na metade, tem uma reviravolta. Qual é essa reviravolta? Uma simples pergunta. Quem é que o pessoal está dizendo que eu sou? E aí o pessoal vai falar, não, o que o pessoal está dizendo é que o Senhor é um profeta, João Batista, não. E aí, não, mas vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Jesus Cristo perguntando para os discípulos. Os discípulos Pedro pega e afirma, né? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa afirmação já é uma reviravolta, é o pivô, é o que une esse eixo do Evangelho sobre a identidade, e agora ele parte para o propósito. E nesse propósito a gente vai entendendo que Jesus Cristo ele vem enfatizando uma coisa, que é a sua paixão. E a sua paixão é dar curtida? A sua paixão é dar amém no Facebook? Não, meu irmão. A sua paixão envolve o quê? Ele morrer. E aí Pedro ele acerta na pergunta, olha, quem é que o pessoal está dizendo? Pedro fala, não, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E no mesmo momento que Jesus Cristo vai fazer a sua primeira predição, Jesus Cristo ele fala, ó, é necessário que o Filho do Homem sofra na mão daqueles, dos filhos dos homens. E por conta disso, Pedro pega e puxa. Pra que isso? Morrer pra quê? Aqui tá bom demais, vamos ficar aqui. E aí Jesus Cristo pega e exalta ele, ó.
você não entende nada das coisas de Deus, pelo contrário, você está falando das coisas do mundo, aparte-se de mim, Satanás, e faz essa afirmação de uma maneira bem dura, bem sucinta, justamente para ele entender qual era a missão, qual era o propósito de Jesus Cristo. E aí ele vai avançando. No capítulo 9 acontece um negócio interessantíssimo. Logo no começo acontece a transfiguração. Jesus Cristo ele fez a predição dele, e aí quando ele fez a predição dele, olha só o que é que acontece. Parece que os discípulos eles não dão muito crédito àquela predição. Ó, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, fique tranquilo. E a galera, não, beleza e tal, vamos ficar sossegados. E aconteceu que, quando Jesus Cristo ele afirma isso, ele fala o seguinte, ó, vocês, dos que aqui estão, existem alguns que não morrerão antes de ver o rei com seu poder. E a galera não entendeu isso, passou 6 dias, Jesus Cristo chamou Pedro, João e Tiago para ir para o monte. Eles foram para o monte, Jesus Cristo estava lá, orando, se transfigurou. E a galera meio que estava dormindo e tal, meio que acordou atordoada. E aí, a partir daí, Jesus Cristo ele vem afirmando, né, sobre essa questão, que ele vai morrer, ele vai ressuscitar. Domingo retrasado, a gente discutiu pelo Pacífico justamente sobre isso, que morrerá, ressuscitará. E semana passada a gente perguntou, né, teve uma pergunta com o Alisson, quem é o maior? Essa pergunta hoje, o tema da palavra é por nós. E olha só o porquê se originou essa pergunta por nós. Jesus Cristo ele fez essa afirmação, de novo a sua segunda predição, já que a gente aprendeu com o Pacífico. E quando ele faz essa segunda predição, ele faz essa afirmação, mas parece que agora muda os ouvintes. Os ouvintes parece que ficam de QAP total. Os ouvintes agora ficam atentos, eles não mais dormem. O que é que eles estão fazendo no meio do caminho? E meu irmão, tu viu que Jesus Cristo ele se transfigurou? Não, eu fico imaginando. Tu viu que ele se transfigurou e quando ele se transfigurou, vai acontecer alguma coisa. Vamos organizar logo aqui quem é que vai ser o ministro da saúde, o ministro da defesa, quem é que vai ser o ministro da educação, e aí começa a organizar tudo aquilo, né? Aí Jesus Cristo pega e faz uma pergunta para ele, o que é que vocês estão conversando aí? O silêncio domina, né? Pá! E aí a gente pega e entende, né, que eles estavam rebatendo para saber quem era o maior. E aí Jesus Cristo, tudo isso se inicia a partir daí. Mas o que Jesus Cristo ele vai pegar como exemplo, ó, aquele que recebe uma criança, enfim, vai mostrando essa questão da humildade. E aí a gente percebe que João chama a responsabilidade para si. João, ele está aqui no verso 38, e aí ele pega e faz o seguinte, abre a Bíblia aí, deixa a Bíblia aberta. João ele faz a seguinte afirmação, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos seguia. É interessante, né? Quem é que estava sempre errando? Acertou uma vez, errou as 3 ou mais, né? Com certeza errou muito mais na vida do que acertou. Quem era? Pedro. Eu olhando isso daqui, parece que meio que vai acontecer algum pênalti. Pedro estava errando um pênalti direto e Pedro meio que passa a bola agora. Não, João, vai lá e faz teu nome. Agora é contigo. E João vai lá, convicto que ia acertar, que ia ganhar um pontinho lá com o mestre. E aí ele pega e dá uma rata dessa. Olha só qual é a afirmação que ele fala. Disse-lhe João, vimos um homem que expulsava demônios, mas nós proibimos ele, e o senhor não precisa ficar preocupado não que nós proibimos ele. Sabe por quê? Porque ele não nos seguia. E hoje o tema é justamente esse, por nós. E esse por nós eu peguei e dividi em 2 partes. A primeira parte é justamente essa. Por nós, em que sentido? Contra. A gente leu o verso 38 e o verso 39 sobre esse erro no qual João ele cometeu e sobre a afirmação sobre que Jesus Cristo ele fez, e a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão do contra. João ele estava convicto de que iria ganhar um ponto, de que realmente iria ser promovida alguma coisa desse tipo. Mas é importante a gente se atentar para uma coisa que ainda está antes disso. O ser humano ele não foi criado para estar só, não é isso? O ser humano ele pegou, quando Deus criou os céus e a terra, ele viu lá e fez uma afirmação, não é bom que um homem esteja só.
Portanto, vou fazer para ele uma auxiliadora, uma ajudadora. E assim foi. E é importante que o ser humano ele sempre procura um meio de estar em grupo, em grupos, de ser pertencente a Natal. Quer seja no estilo de roupa, no estilo de se vestir, no estilo de se vestir não, no estilo de se comportar, no estilo de andar, que nem um jogador, né? Como que nem jogador? Tem que ter aquela passada para ser do grupo do jogador, porque senão, se não tiver passado, não é jogador. Mas é importante que o ser humano ele sempre vai criando esse rótulo. É o grupo do rock, é o grupo do reggae, é o grupo do pagode, aqueles que vão ser salvos. Deixa aqui, só tem a galera do rock, meu irmão, que a galera vai começar já com essa heresia, né? Mas, enfim, é importante que o que João ele fez foi o seguinte, sobre a questão da sua intolerância, né? Ele pegou e rotulou aquele grupo de pessoas por conta de que não seguia o mestre. E a pergunta crucial é essa: o que é melhor? Fazer com que uma pessoa fique sã ou fique atormentada por conta de espíritos imundos? Parece que o orgulho ele cega a gente, né? Ele cega a gente de tal maneira que uma coisa que era para ser boa, a gente não entende como boa. A gente entende, não, isso aí não é de maneira alguma eficaz porque não está fazendo parte do nosso grupo, não anda que nem a gente, não se comporta que nem a gente, então por que ele está fazendo isso? Está errado. Ei, cara, tu não pode falar no nome do mestre não, tu nem conhece, tu nem anda. E é interessante porque naquela cultura, a gente observa isso até como Jesus Cristo ele se encontra com a mulher samaritana, existia sim uma discussão, uma invocação, vamos dizer assim, através de nomes poderosos. Através de Abraão, Isaac, Jacó, enfim. A mulher pergunta, né, qual é mais importante, adorar lá no de Jerusalém ou aqui no poço de Jacó? Então a gente observa que existia sim um nome com o qual a galera pegava e olhava e via que tinha poder e a galera utilizava. E é importante que acontecia e dava certo. Mas tem uma passagem na Provérbios que fala que o princípio, né, da ruína é a soberba, a altivez de espírito. Você dá um passo na altivez de espírito, você fica orgulhoso e na ladeira baixa é o quê? Ruína. Você dá um passo, soberba. O outro passo não tem outro degrau, é ladeira baixa. E João, ele errou. E o que a palavra vem falando é justamente sobre isso. Não é somente Pedro que errou, não é somente Judas que errou, não é somente João que errou. Tiago também errou, o Anderson também errou e erra. Todos que estão aqui, erramos. Quando a Bíblia fala que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, é literalmente todos, não é apenas alguns. Então, quando a Bíblia fala que não há um justo sequer sobre a terra, não existe. A gente pega e se surpreende quando uma pessoa comete algum erro. Poxa, meu irmão, fulano de tal errou. Fulano de tal me tratou bem, meu marido me tratou bem. É isso sim, que é motivo de espanto, né? Seu marido se tratou bem, caraca, aproveita, comemora, porque é raro. Ele errar é muito mais provável do que acertar. Quando acerta, desfruta, meu irmão, desfruta, minha irmã, aproveita com o embalo, porque daqui a pouco ele vai errar. E não se surpreenda por conta disso. Não se surpreenda. Por quê? Porque o coração do homem ele é envolto de ídolos. E o principal é justamente esse orgulho, no qual o ser humano ele quis ser igual a Deus, equiparar, e aconteceu de que o pecado entrou na terra. E esse é o primeiro e talvez não, e seja o último pecado existente na face da terra. O orgulho, a soberba. E aí a gente tem que entender que a graça ela não pode ser de maneira alguma monopolizada. Ela não detém de acordo com a igreja local ou de que uma assembleia ou qualquer outra coisa desse tipo. A graça de Deus é múltipla. A gente não pode de maneira alguma colocar Deus numa caixinha e dizer, não, Deus é assim, assim, assado, e porquanto não pode de maneira alguma curar nos dias de hoje. Meu irmão, se Deus quiser, Ele cura. Se Deus não quiser, Ele também não cura. É importante a gente ter essa ciência e não colocar Deus, a graça em si, o seu poder, dentro de uma caixinha no qual a gente vai entender Deus de maneira completa. Não, irmão.
Deus ele vai além de tudo aquilo que a gente possa compreender. A gente não tem a noção do seu tamanho, a gente não tem essa mesma noção, essa perspectiva do agir sobrenatural de Deus. Porque muitas das vezes acontece uma coisa ruim com a gente acha que é ruim, mas que muitas das vezes é bom. Um exemplo disso, eu já contei aqui, mas eu vou repetir mais uma vez. Teve um sábado, que sábado eu trabalho de 8 ao meio-dia. Aconteceu que um amigo meu ia viajar, eu peguei e cobri o horário dele e entrar de 10 até as 2. Beleza, eu vou dormir mais um pouquinho, tranquilo, estou precisando, lá está puxado. Vou dormir. Quando eu vou dormir, eu deixo o carro lá na garagem do meu pai. E nisso meu pai pega e me chama para acorda cedo para tirar o carro, porque a moto tava tampando a saída dele. Eu, poxa vida, meu irmão, queria dormir até mais tarde. Hoje o sábado começou, foi bem. Aí lá vai eu tirar a moto. Quando eu vou tirar a moto, quando eu olho para a moto, tá lá um prego, pneu furado. Misericórdia, meu irmão. Ô Senhor da glória, vamos nós, em tudo dá graça, né? Vamos lá, vou tomar um banho e sair mais cedo porque eu vou passar na borracharia e aí eu vou ajeitar. Chega na borracharia, o cara pega e vai ajeitar, de repente começa a chegar mais carro, e aí o carro, o remendo está um pouco mais rápido, porque ele só tira, coloca aquele enxerto, né? E tira, e pronto, corta e vai embora o carro. E aí eu na minha moto lá, esperando, eu olhando pro relógio, cara, tá errado isso aí, mas vamos aí que eu tenho que chegar no trabalho, não posso chegar atrasado de maneira alguma. Aí não, é porque o remendo é quente, está esperando aí. Aconteceu que quando ele terminou, quando ele foi colocar, já estava atrasado. E aí quando ele foi colocar, ele não está encaixando isso aqui. Aí eu, ixi, mas como é que pode? Mas quebrou minha moto, macho. É com meu irmão. Aí o macho, sabe, já começou daquele jeito, viu, mas em tudo dá graça, vamos agradecer, né? Aconteceu o quê? O cara não estava conseguindo colocar a moto, colocar o pneu, por conta que não tinha mais partida, estava ferro com ferro. E nisso teve um cara que chegou lá para remendar o pneu da bicicleta, que ele é mecânico. E aí ele, mas eu ajeito, tu compra as pastilhas lá onde eu trabalho e eu coloco. Beleza. Cheguei lá, trocou, tranquilo, trocou e ele ainda não tinha o cartão de débito. Não aceitava débito, tinha que ser no dinheiro, eu não tinha dinheiro. Aí lá eu voltar para casa para pegar o dinheiro para pagar esse cara. E eu, poxa vida, meu irmão. A priori seria tudo ruim. Meu sábado foi um desastre, se eu tivesse olhado somente nessa perspectiva. Mas aí eu paro e penso, se o pneu da moto não tivesse furado, quando é que eu iria dar fé que a batida de freio não tinha mais? E se eu precisasse do freio? Eu iria me envolver num acidente? Para saber que não tinha mais freio? Então é isso que a gente tem que entender, que a priori, quando acontece alguma coisa ruim, a gente fecha a cara, a gente se trava, a gente se bloqueia, mas porque a gente não entende. Mas que no final, quando eu esfriei a cabeça, meu irmão, se eu não tivesse furado esse pneu, realmente eu nem sabia que eu estava sem freio. E a gente tem que entender essa questão dessas circunstâncias. Essas circunstâncias muitas das vezes contrárias. Mas voltando para o texto, né? No verso 39, Jesus Cristo ele faz uma afirmação. Jesus, porém, respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo depois falar mal de mim. O que é que Jesus Cristo está falando aqui? Que toda coisa boa, vamos dizer assim, é útil? Mas existe uma coisa boa que é mais útil ainda, que é em nome dele. Jesus Cristo está falando aqui a questão do ecumenismo, né? Que é a questão da reunião de todas as religiões. Pelo contrário, Jesus Cristo está enfatizando que existe sim um padrão que é para ser bom, e esse padrão de verdade, de bondade, se consiste na pessoa dele. A gente só vai saber o que é realmente bom, o que é algo perfeito, o que é algo valioso, a partir do momento que a gente se encontra com ele, a partir do momento que ele nos mostra. Então, quando Jesus Cristo ele faz essa afirmação, ele faz essa colocação, não me proibais, porque ninguém há que fazendo milagre faz mal de mim. Pelo contrário, se a pessoa está fazendo isso e usando o meu nome, ele tem ciência de quem realmente eu sou. E não é uma coisa que é banal, pelo contrário, é uma coisa que é útil. E aí é aquela ênfase, né? Aquela pergunta, o que é melhor? A gente ver uma pessoa sã ou ver uma pessoa endemoniada? Às vezes a gente quer ver uma pessoa endemoniada, pelo que João estava apresentando. E aí a gente volta para aquele negócio do grupo.
só pelo simples fato de não estar no meio de nós, eles se achavam no título de mestre. Ó, você está errado, você não pode fazer isso por conta daquilo, porque você não segue um mestre. E aí a gente entende, né, que essa questão de pertencer a um grupo, ele é muito perigoso, né? A gente vê que é necessário você pertencer a um grupo, você pertencer a uma comunidade de fé, isso é importantíssimo, é essencial. E aí é que está sempre o orgulho dentro do nosso coração, né? E aqui o orgulho no qual a gente observa João é por conta de que, como ele se achava superior porque estava próximo ao mestre e porque estava fazendo algumas coisas, ele queria proibir alguém de fazer uma coisa boa. E muitas das vezes a gente se parece muito com João. Só pelo simples fato daquela pessoa não ser pertencente à nossa comunidade local, à nossa igreja, a gente não coloca nenhuma expectativa de aprendizado. E aí é que mora o perigo. Capítulos anteriores, Jesus Cristo ele se transfigura quando ele desce do monte. Acontece um episódio. Um pai clama ao Senhor Jesus para que ele expulse aquele demônio do filho dele, que ora estava no fogo, ora estava na água. Os discípulos eles não conseguiam. Os discípulos que estavam próximos de Jesus Cristo não conseguiam. E existia um grupo que conseguia. E aí é importantíssimo a gente se atentar para isso. Olha só como é interessante. O grupo que estava próximo de Jesus Cristo, que seguia, não conseguia fazer o bem, expulsar, deixar a pessoa sã. E aquele grupo no qual não fazia, tinha fé o suficiente para que em nome de Jesus Cristo aquela pessoa ficasse em sã consciência, ficasse livre, fosse liberta de qualquer espírito imundo. Nosso coração ele é enganoso. Às vezes a gente se acha justo porque faz muitas coisas. Mas é importante a gente sempre se atentar para o que a palavra fala. Lá Isaías vem falando que as nossas boas obras não passam, sabe de quê? De trapo de imundícia. Aquilo que se a gente acha que é justo, não é justo. Mas por conta do orgulho, isso nos cega de tal modo que a gente acaba achando e sendo justificado perante as nossas obras. E vale salientar que nós não somos salvos por obras, justamente para que ninguém venha se gloriar. Pelo contrário, nós somos salvos pela graça justamente por conta disso. João, o discípulo, ele colocou em xeque isso. Nós cancelamos lá a credencial daquele cara que queria expulsar, querer fazer o bem, em teu nome, por conta que não nos seguia. E aí a pergunta é justamente essa, né? Essa questão de estar no grupo, essa questão de ser pertencente. Quando a gente fala isso, a gente observa isso meio que de dois modos. O que é que se faz ser igreja? É só estar no grupo da igreja? É só vir no domingo para a igreja? A gente tem atividade aqui na igreja local a semana toda. Tem oração, tem visita dos meninos, tem a recreação. Então, ser igreja é muito mais do que somente um dia. Ou pertencer ao grupo em si. E aí o meu clamor nesse dia é justamente para que você entenda a necessidade real de ser igreja. Que o orgulho não domine o seu coração, só porque você faz algo, que isso não seja uma justificativa para você se achar superior àquela outra pessoa. E do outro lado, do outro extremo, eu quero convocar aqueles que não fazem parte. Para aqueles que só estão vindo no domingo, para aqueles que venham na recreação, que o quão prazeroso é ver as crianças alegres, aprendendo. As crianças chegam cedo aí para partilhar, para participar, querem aprender ainda mais. Na semana. Enfim.
Participar de uma igreja, de uma comunidade, é essencial. Mas cuidado para que o orgulho não tropece a sua caminhada. Para que o seu coração não seja enganoso de tal modo que faça com que a soberba suba e você veja os seus irmãos como inferior, como subordinado. Isso que aconteceu com João, infelizmente nos alerta. Pedro ele estava errando, e aí Marcos meio que coloca propositalmente a figura de João, o discípulo amado, o discípulo no qual reclinou a cabeça sobre o colo de Jesus Cristo, sobre o peito de Jesus. Então, independente da sua personalidade, você erra. E não fique surpreso se o seu irmão errar. Como já foi dito hoje, é importante serem dois, porque se um tiver com esse princípio de soberba, o outro vai chegar e vai apertar o freio. Cara, tu tá errado nisso. E vai realmente segurar o freio. Porque o cara sozinho, até na questão da liderança em si, é importante ser em conselho. Por quê? Porque existe uma coisa que é chamada poder. E que esse poder ele acaba corrompendo. Não corrompendo, mas ele demonstra aquilo que é corrompido. E quando o poder ele sobe a cabeça, você acaba fazendo a mesma coisa que João ele fez. Errou feio, irmão. Olha só a insensibilidade de João. Imagine só o tanto de pessoas que estavam sendo libertas e agora foram privados pelo simples fato de que não faziam parte daquele grupo, de que não tinha um WhatsApp da igreja local. É sério, meu irmão, isso? Será que ser igreja é somente estar lá, o nome lá na membresia? Ou vai muito mais além? E aí esse tópico do contra se encerra por aí, a gente vai para o segundo tópico, que é justamente a favor. E aí Jesus Cristo no verso 40 e no verso 41, né? Ele vai colocando justamente essa ênfase. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Quero agradecer o Lucas aí pelo copo de água, vai ser recompensado. Mas agora a questão do a favor, né? A gente observa isso nesses dois versículos. Jesus Cristo ele dá ênfase ainda mais sobre a questão da sua sensibilidade, sobre a questão da tolerância. E tolerância, quando a gente fala, não é o pessoal estava fazendo bem de uma maneira aleatória. Não, existia um padrão. Existia um padrão a ser seguido, em meu nome. Aquilo que Jesus Cristo estava mandando, a galera estava obedecendo. Não é uma boa, de maneira, enfim, extravagante, que não fosse conforme o padrão que Jesus Cristo estabeleceu. E aí, esse é a favor, né? A gente volta a perguntar: qual o intuito, qual o propósito do que você faz? Quando a gente se coloca em xeque nisso, a gente vê a questão da motivação. O porquê você faz o que faz. O porquê você trabalha, o porquê você estuda, o porquê você vem para a recreação, o porquê você toca, o porquê você grava, o porquê você louva. Por quê? Será que é para engrandecer o nome de Deus ou é para proclamar um provável ministério seu? A gente tem que sondar as motivações, no qual Jesus Cristo ele sempre enfatizava não só a ação em si, mas o que estava por trás, a motivação. E quando Jesus Cristo ele coloca em xeque, o que é que vocês estavam conversando aí? Jesus Cristo estava querendo saber justamente a questão da motivação deles, no qual estava equivocado, porque cada um queria ser um maior que o outro. E aí o que foi colocado em xeque foi justamente isso: quem é o maior? Quem é o maior da gente? Existe? Não. A gente não. Todo mundo aqui está no mesmo nível. O pastor é maior. Pode ter responsabilidades maiores, mas que com relação ao seu nível, com relação aos irmãos, é o mesmo patamar. Ele vai prestar contas maiores? Com certeza. Tem uma responsabilidade para quem é mestre, que é punk. Porém, todos nós estamos no mesmo patamar.
Gálatas ele vai falar um negócio, Gálatas 6, que é interessante. Que ele vai falar sobre se você vê o irmão pecar, você vai lá, encoraje, anima. E tome cuidado para que você não seja o próximo. Justamente para mostrar a nossa vulnerabilidade. De qual, infelizmente, a gente pode sim cometer aquele erro. Pode sim, quando eu faço essa afirmação, não é que você deve cometer esse erro, mas que, infelizmente, a sua natureza ela é pecaminosa. O seu orgulho, ele muitas das vezes aflora de tal maneira que lhe cega. E você acaba não percebendo o caminho no qual você está traçando, que é um caminho autodestrutivo. E que não somente te destrói, mas como destrói o corpo por completo. E é importante a gente sondar as nossas motivações. O porquê nós fazemos o que fazemos. Pois quem não é contra nós, quem não é por nós é contra nós. A gente tem que se lembrar disso. E Jesus Cristo ele dá uma ênfase que qualquer um que faça uma atitude, ainda que seja simples, meu irmão quer dar um copo de água, vai negar a água? Deixa de ser subindo. Vai negar a água em nome de Jesus Cristo? Qualquer atitude que seja simples, que você não seja uma coisa que alarme, né? Assim, bote um negócio grandioso. Em nome de Jesus Cristo vai ser recompensado. Jesus Cristo ele deixa essa ênfase. De modo algum perderá a sua recompensa. Vai valer a pena, pois tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. E ainda mais aqueles que fazem em nome de Jesus Cristo. Qualquer atitude simples, meu irmão. Qual a motivação que você faz essa atitude simples? De você ser parte desse corpo. Qual o intuito? A gente tem que se ligar ainda mais, e principalmente nessa época agora que teve, né? Esse distanciamento. Muitas das vezes a gente se isolou de tal maneira que não quer mais nem saber das redes sociais. Não se comunica mais nem no grupo. Uma coisa que era para ser essencial, a ligação entre os irmãos. Um corpo, ele só funciona se estiver interligado. Um membro amputado, uma amputação não gera vida, pelo contrário, gera morte. Não queira se apartar de maneira alguma do corpo. E você faz parte do corpo, não sobrecarregue aqueles que já estão trabalhando por você não fazer o que você faz. É muito importante a gente lembrar disso. Cristo ele é o cabeça, Cristo é o que manda. Se está aqui nas Sagradas Escrituras ordenando que o corpo ele deve desempenhar o seu trabalho, e muitas das vezes a gente peca por omissão, a gente está sobrecarregando outros. A gente não está sensibilizando com aqueles que estão sobrecarregados. A tal ponto de que quando eles têm alguma crise, alguma coisa, a gente fala, por que fulano de tal está desse jeito? E não sabe por quê. O nível de estresse que chegou. Por que fulano ficou depressivo? Por que fulano de tal teve uma síndrome de ansiedade, né? Uma ansiedade? Por que ele desencadeou? O que foi que desencadeou? Qual foi o gatilho? Pelo simples fato de você não perguntar como é que ele estava hoje de verdade. Só uma conversa dessa, não precisava ir muito além. Mas não é somente perguntar, mas realmente se importar com aquela pessoa. E qual o tema da pergunta? Qual o tema da pregação? Por nós. E aí a pergunta que fica sobre a aplicação é justamente essa. Por nós. Em qual sentido? Contra ou a favor? A qual grupo você pertence? Será que você faz as coisas que seguem Jesus Cristo, mas que o orgulho, a soberba subiu tanto na sua cabeça que você não enxerga mais aquelas pessoas que fazem o bem em nome de Jesus Cristo, e você exclui, e você quer proibir, ou você é aquela pessoa que é omissa e que não enxerga a sua demanda dentro do corpo? A qual grupo? Não é... Ser igreja não é somente vir nos domingos. Eu volto a enfatizar isso, porque parece que a gente não aprende o que é realmente ser igreja. Ser igreja é pertencer, se importar, compartilhar do mesmo pão que é Jesus Cristo. E aí outra pergunta que a gente deve fazer. Nós prestamos um serviço
ou um desserviço ao reino? O que é que a gente está fazendo com relação a proclamar o Evangelho? Em qual time a gente joga? Contra ou a favor? Eu queria terminar. Eu gosto muito de escrever, né? E eu quero falar que essa pregação, essas aplicações, ela não é somente para você, mas primeiramente se encaixa direto para mim. Por isso que no começo da ministração eu coloquei em pauta o motivo de eu não ter vindo no domingo passado. Eu sei a importância de a gente ser igreja. Eu sei a necessidade que isso é. De viver diariamente os 70 vezes 7 com alguns irmãos. E só pela graça. E que eu sou um deles. Que é 70 vezes 7 diariamente com vocês. E uma dessas poesias, desses 4 versos que eu gosto de escrever, foi o seguinte: tome cuidado com o eu, pois lá existe um espírito fariseu que tenta te sabotar, mostrando que as tuas obras irão te justificar. Mas lembre que a salvação é pela graça para ninguém se gloriar. Cuidado com esse espírito fariseu. Não deixe que o orgulho te segue para as coisas que é essencial no nosso cotidiano. Não deixe que a soberba te leve para a ruína. Arrependa-se. E a minha súplica para essa manhã é justamente essa: arrependimento em duplo sentido. Você que faz e se acha superior ao que faz, arrependa-se, seja humilde. E para você que não faz nada, arrependa-se e faça, pois o corpo está precisando. O corpo está sobrecarregado. As demandas elas se intensificam de tal modo que alguns sentem o baque de maneira mais intensa e outros nem fazem ideia do que está passando. Por nós, em que sentido? Essa é a pergunta. Vamos lá? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Oremos. Pai, aqui nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes no qual o orgulho subiu à nossa cabeça, de modo que nos cegou e que a gente queria viver de uma maneira independente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos perdoa por esse pecado grave, que é uma afronta perante a Ti. Assim também como perdão, nós te pedimos por conta da nossa omissão, pois nós sabemos o bem que é para nós fazermos e infelizmente nos colocamos do lado de fora, nos colocamos à reserva. E que aqui não existe reserva, todos são titulares. Portanto, em nome de Jesus Cristo, Pai, sonda o nosso coração e endireita, Pai, todo o caminho mau. Nós não queremos de maneira alguma viver de uma maneira independente. Nós queremos viver de uma maneira dependente, primeiramente de Ti e dos nossos irmãos, Pai, se compadecendo, compartilhando da mesma fé, animando, exortando, isso sim mostrando que é o amor segundo a Tua palavra. Portanto, crava essas verdades no qual nós aprendemos, desde o momento da oração, do louvor, da oferta, enfim, tudo, Pai, para que nós venhamos realmente colocar em prática, que nós venhamos aplicar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós venhamos jogar a favor de Ti e não contra Ti, ó Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoe, nos dê discernimento. Faça com que nós venhamos ser sempre humildes, Pai. Que nós venhamos ter essa predisposição para ler a Tua palavra, para meditar, para aplicar, para cravar dentro do nosso coração, Pai. Para que nós não venhamos pecar contra Ti. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos molda. Faça com que realmente prevaleça a Tua vontade. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.